Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante de um curso em milagres, a ativação do que ele chama de mestre interior. E olha, antes que isso soe como algo muito esotérico, a proposta aqui é tratar isso como uma ferramenta super prática para nossa mente. Vamos descobrir juntos como isso funciona no dia a dia? Para começar, vamos pensar numa situação que todo mundo já viveu. Um momento difícil, sabe? De desafio. Já reparou que dentro da nossa cabeça parece que rola um debate? Quase como se tivessem duas vozes ali, cada uma puxando para um lado, uma toda agitada e a outra mais tranquila? E o contraste é gritante, né? De um lado tem aquela voz que é um verdadeiro turbilhão, alta, cheia de crítica, de julgamento, de medo. Do outro lado, o que se tem é um silêncio, uma calma. Uma voz que traz uma perspectiva mais ampla e, nossa, muito menos reativa. E aqui que um curso em milagres propõe uma virada de chave muito interessante. A questão não é bem sobre o que é certo ou errado. A verdadeira escolha, na verdade, é entre dois professores internos que estão sempre ali, disponíveis para nos guiar. Esse professor mais sábio é o que o curso chama de mestre interior, ou às vezes de Espírito Santo. Mas o ponto-chave aqui, e isso é muito importante, é não enxergar isso como algo religioso ou externo. A ideia é pensar nisso como uma função da nossa própria mente. É aquela parte da nossa consciência que funciona como uma bússola, que nos lembra que o medo é só um erro de percepção, não a verdade absoluta. Então, esse conflito todo que a gente sente se resume a uma escolha. Basicamente, existem duas maneiras de interpretar absolutamente tudo o que nos acontece: a perspectiva do ego e a do mestre interior. E como a gente vai ver, a lógica de cada um é um universo à parte. A diferença fica bem clara aqui. De um lado, a gente tem a lógica do ego, que enxerga o mundo como um campo de batalha, tudo baseado em separação. E quais são as ferramentas dele? Culpa, ataque, defesa. Já do outro lado, a visão do mestre interior encara cada evento como uma oportunidade de aprendizado, sempre perguntando: o que eu posso aprender com isso? Ou, então, qual é a percepção equivocada que eu estou defendendo aqui? Ok, a teoria faz todo sentido, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se faz essa troca na prática? Como a gente troca de professor bem no olho do furacão? É aqui que a coisa fica realmente útil. Primeiro, vamos só limpar o terreno. Ativar o mestre interior não é nenhum ritual místico. Também não é sobre forçar um pensamento positivo enquanto a mente está em guerra. E, com certeza, não é sobre fingir calma ou engolir o que se está sentindo. É algo muito mais genuíno que isso. A ativação, na verdade, é algo ao mesmo tempo mais simples e muito mais profundo. É uma decisão, um momento de clareza em que uma parte de nós simplesmente diz: chega, eu não quero mais aprender com o medo, eu escolho diferente. E aqui está o pulo do gato. A mente, segundo Kurt, não consegue servir a dois mestres ao mesmo tempo. Ou a gente está na sala de aula do medo ou na da correção. E o mais curioso é que essa escolha não acontece quando está tudo bem. Ela se torna real e poderosa justamente ali, na encruzilhada, no meio do conflito. Então, como isso funciona na prática? É um processo de 3 passos bem simples. Primeiro, a humildade de admitir: eu realmente não sei o que isso significa. Segundo, a entrega. Não é negar o fato, mas entregar a interpretação que se fez dele. E terceiro, a abertura. Estou disposto a ver isso de outra maneira. É como abrir uma pequena fresta na porta para uma nova perspectiva entrar. E o que acontece quando essa mudança interna acontece de verdade? Quando se escolhe um novo professor? Os resultados não são abstratos, são super concretos. A experiência do dia a dia começa a se transformar de um jeito muito real. O primeiro e maior resultado é este: a reação automática diminui. Isso não quer dizer se tornar uma pessoa passiva ou que não age. Significa que a ação para de vir daquele impulso cego de medo, de defesa, de ataque imediato. Cria-se um espaço. E é nessa pequena pausa que se cria entre o que acontece e a nossa resposta que novas percepções começam a surgir. Começa a ficar mais claro quando estamos nos defendendo de uma ameaça que só existe na nossa mente ou quando estamos agindo só para buscar validação. E talvez a percepção mais profunda de todas, quando a gente se dá conta de que um ataque, seja nosso ou de outra pessoa, é na verdade um pedido de ajuda ou de amor, só que dito de um jeito torto. Isso nos leva à definição de milagre segundo o curso, que está perfeitamente resumida aqui. A verdadeira transformação, o verdadeiro milagre, não é mudar o mundo lá fora, mas sim mudar a mente, a lente através da qual o mundo é visto.
Toda essa prática de escolher o mestre interior, no fim das contas, nos leva a um conceito central, que o curso aborda de uma forma única e transformadora: o perdão. Em essência, ativar o mestre interior se resume a uma coisa bem simples: abrir mão de estar certo. É soltar aquela necessidade que o ego tem de ganhar a discussão, de dar a última palavra, é basicamente trocar a batalha pela paz. E com essa ideia, o perdão ganha um significado completamente novo. Não se trata de perdoar um pecado real, é mais como um ato de higiene mental, uma autocorreção. Perdoar, nesse contexto, é simplesmente liberar a própria mente da ilusão de que o ataque ou a separação são reais. E para a gente fechar, uma ideia muito libertadora. Toda vez que essa escolha pela paz é feita, o mestre interior não aparece do nada. Ele simplesmente retoma o seu lugar de direito, um lugar que estava sendo ocupado temporariamente pelo medo. A pergunta final, então, não é como encontrar essa voz, mas simplesmente qual professor estamos escolhendo ouvir agora, neste exato momento.